Vamos lá, então, para o texto, né? Amén. El texto, hermanos, Hechos, capítulo de número 8, del 26 hasta el 40. Estás aí numa pergunta para vocês. Hay una pregunta para ustedes. De vez em quando eu arranho, né? Vamos ver. Estás preparados para a missão? ¿Estás listo para la misión? Leamos então o texto do Vamos a Senhor. leer. Vamos a hacer la lectura, hermanos, en Hechos 8, del 26 hasta el 40. María, por favor. Vamos a leer en español. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila, no abrió en su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. Jesus, ele diz em Marcos 16:15, Jesús dice en Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. id por todo el mundo y predicad el Evangelio. A ordem de pregar, El orden de predicar. falar da palavra de Deus e continuamente. Hablar la palabra de Dios y de manera continua. Observem o que está escrito em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Hay que observar lo que está en Deuteronomio 6, del 6 hasta el 9. Estas palavras que hoje te ordeno. Aqui, esse vermelho. Las palabras que hoy te mando Estarão em tu coração. ¿Tenés ahí, María? Deuteronomio 6. Vamos a leer cómo está en español. De 6 a 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Percebem que há uma continuidade. Hay que notar, hay que ver que hay una continuidad. Acho interessante este termo, e serão por frontal entre os teus olhos. Yo veo que es muy interesante que... ¿Cómo está? E serão por frontal entre tus olhos. ¿Cómo está en el tuyo, María? ¿Dónde está? Mostrarle acá para vocês. Então, será aqui, ó. Após o sinal da tua mão. Que serão por... ¿Dónde está ojos? Antes un poco. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias de tus ojos. Serão como insígnias ante tus ojos. É como se a palavra do Senhor Es como si la palabra de nuestro Señor
estivesse como painéis de LED. como estuviera como painéis, como pantallas de LED, puede ser, como pantallas de LED em nossa testa. en nuestra frente. É como né, propaganda de cidade. Como una gran propaganda, como un gran outdoor, se puede decir. Isso ¿Cómo se dice este que está en la calle, hermanos? En la calle, así grande. Un cartel, como se fuera un gran cartel de publicidad. e passando em nossa face, Y pasando por nuestra frente, que essas pessoas pudessem estar lendo. para que la De persona longe. pudiera leer de lejos en nuestra frente. Certamente isto não é possível, Por supuesto, eso no es posible. mas isto Todavía. representa Esto representa nosso testemunho perante as pessoas. nuestro testimonio perante la gente. Elas vão nos olhar de uma forma diferente. Porque la gente nos va a mirar de una forma distinta, diferente. Quando olhamos a palavra de Deus, Cuando miramos la palabra de Dios, especialmente no livro de Atos, especialmente en Hechos, nos maravilhamos com as atitudes de Paulo, por exemplo, nos quedamos maravillados con los hechos de Pablo, que foi convertido pelo Espírito Santo que ha do sido Senhor convertido por el Espíritu Santo del Señor para levar a mensagem aos gentios. para llevar el mensaje a los gentiles. Um homem que sofreu em sua carne Un hombre que sufrió en su propia carne o que é padecer pela palavra de Deus. lo que es sufrir por la palabra de Dios. Mas isso já estava reservado para ele. Todavía esto ya estaba reservado, separado para él. Como Deus envia Ananias para orar por ele. Cuando Dios envió a Ananías para orar por él, Mas Deus disse a Ananias, Atos 9:15, pero Dios ha dicho a Ananías, Hechos 9, versículo de número 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escorrido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Então os açoites, os Entonces, naufrágios, los azotes, los naufrágios, naufragios y as, las as cadenas, cadeias, a prisão, la cárcel, tudo estava de acordo com a vontade do Senhor. todo estaba en acuerdo con la voluntad de Dios. E no final da sua vida, En el final de su vida, ele pôde afirmar isso e escreve lá na segunda carta de Timóteo 4, de 6 a y él 8. pudo confirmar esto en su vida y nos escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 hasta el 8. Voy a hacer la lectura acá, hermanos. Acho que é segundo Timóteo mesmo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 hasta el versículo del 8. Porque Quanto a mim, né? Sim. É esse mesmo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Então Paulo viu que sua missão já estava cumprida. Ou seja, Pablo ha visto que sua missão já estava finalizada. Quando olhamos estas histórias e maravilhamos com a ação de Deus na vida de várias pessoas, Quando miramos estas histórias e nos maravilhamos com os hechos, com a obra de Deus em la vida de muitas pessoas. mas gostaria de pensar nesse texto que acabamos de ler. Todavia, a mim me tarde. gostaria de pensar um pouco sobre este texto, sobre este personagem. Quando observamos aí no livro de Atos, a partir do primeiro capítulo, nós vemos que Jesus ressuscitou. Quando miramos o primeiro capítulo de Hechos de los Apóstoles, hemos visto que Jesucristo ressuscitou. Permaneceu 40 dias com seus discípulos Permaneceu 40 dias com seus discípulos e depois foi assunto ao céu. e depois ascendeu a los cielos. Como vemos aí no capítulo 1, Matias também é escolhido
para completar o número de discípulos daquela época, por causa da morte de Judas. Espera. Como hemos visto, decinos outra vez, com uma pausa. Como vimos aí, também no capítulo 1, Como hemos visto também no capítulo 1, Matias é escolhido Matias é escorrido para completar o número de discípulos. para completar o número de discípulos. No capítulo 2, No capítulo 2, vemos o derramamento do Espírito Santo, hemos visto o derramamento do Espírito Santo na época de Pentecostes. no dia de Pentecostés. E naquela época, Pedro prega E Pedro predica nesses dias. e vemos ali que 3.000 pessoas se converteram, Hemos visto no final que 3.000 pessoas se convirtieron passando a viver a doutrina dos e apóstolos. vivieron a doutrina de los apóstoles. E Pedro e João continuaram pregando esta palavra. E Pedro e Juan continuaram predicando a palavra. E Deus ia efetuando milagres através da vida E deles. Deus hacía milagros através da vida de ambos. No capítulo 5, vai iniciar a perseguição à igreja, No capítulo 5 começou a persecução contra a igreja, principalmente aos apóstolos pelos sacerdotes e saduceus. em especial a los apóstoles por los sacerdotes e los saduceus. Vemos ainda que Estevão foi morto. Hemos visto aún que Estevão ha sido muerto. E no capítulo 8, inicia-se mais uma perseguição à igreja, No capítulo 8 se iniciou uma outra persecução contra a igreja, onde entra a figura de Saulo de Tarso. onde temos a figura de Saulo, ou Pablo, Saulo de Tarso. Entre o início da perseguição e a conversão de Saulo, Desde o início da persecução até a conversão de Pablo, temos a história que acabamos de ler sobre Filipe. temos a história que leemos agora sobre Filipe. Mas quem era Filipe? Pero quem era Filipe? Se voltarmos ao capítulo 6, versos 3 a 5, Se volvermos ao capítulo 6, o verso 3 até o 5, veremos que Filipe foi um dos 7 diáconos escolhidos para ajudar os discípulos. hemos visto que Filipe ha sido um dos 7 diáconos elegidos para auxiliar os discípulos Ali no trabalho de servir as viúvas helenistas. na tarefa de servir as viúvas de los helenistas. E como diácono, ele passou a acompanhar os discípulos de perto. E como diácono, ele estava muito cercano de los discípulos. E dentre esses irmãos também estava Estevão. Entre estes irmãos estava Estevão. Historiadores afirmam que Filipe Continua. Historiadores afirmam que Filipe foi o primeiro a colocar em prática os ensinamentos de Estevão. Historiadores dizem que Filipe ha sido o primeiro a poner em prática a enseñanza de Estevão. Após a sua morte, né, com o testemunho aos samaritanos. Depois de sua morte, depois da morte de Estevão, como um testemunho a los samaritanos. E os samaritanos também foram alcançados tanto pelo testemunho de Filipe, como de Pedro e de João. E os samaritanos han sido alcançados tanto por el testemunho de Filipe quanto de Pedro e João. Agora vemos o texto que lemos, o encontro de Filipe com o eunuco. Agora chegamos ao texto que hemos leído, o encontro de Filipe com o eunuco. Verso 26, o anjo falou a Filipe para deixar os discípulos. En el versículo 26, el ángel le dijo a Filipe, hay que dejar los discípulos. Mas se você voltar ao verso 25, Pero si tú regresas al versículo 25, afirma que os discípulos estavam voltando para Jerusalém. se dice que los discípulos estaban regresando a Jerusalén. E certamente Felipe estaria indo com eles. Muy probable que Filipe se iba con ellos. Mas o anjo do Senhor o chama para uma missão. Todavía el ángel de nuestro Señor lo llama para una misión. E diz a ele para ir por uma estrada deserta a caminho de Y Gaza. se le dice que te vayas para una ruta desierta hacia Gaza. Como assim? Ir para uma estrada de deserta? Yo me voy por el desierto. E são mais de 150 quilômetros até Gaza. Son más de 150 kilómetros hasta Gaza. Os discípulos estão indo ali para Jerusalém. Y los discípulos se van para el otro lado, hacia Jerusalén. Tem muita gente lá para receber a palavra do Hay Senhor. tanta gente en Jerusalén para escuchar la palabra. E agora? Não é isso que ele diz. Y ahora no es eso que
Olhamos na palavra Miramos em la palabra, e vemos que ele se levantou e foi. miramos en la palabra que él se levantó y se fue. Conforme está aí, no verso 27. En el versículo 27. Isto nos leva a uma primeira lição para as nossas vidas. Esto nos trae una primera enseñanza, una primera lección, enseñanza para nuestra vida. Não podemos questionar o chamado do Senhor para as nossas vidas. Jamás podemos cuestionar el llamado de Dios para nuestra vida. Cabe apenas orarmos e obedecermos. Se nos toca apenas orar y obedecer. Mas a estrada, ela não estava totalmente deserta. Todavía la ruta no estaba de todo desierta. Diz que o texto que o eunuco, mordomo da rainha de Candace, Se dice que en el texto hay el eunuco, mayordomo de la reina de Candace, superintendente dos tesouros da rainha. que era administrador de los tesoros de la reina. Diz a palavra que ele estava voltando de sua peregrinação de adoração em Jerusalém. Se dice la palabra que volvía de su peregrinación de adoración en Jerusalén. Possivelmente ele tenha ido ali participar da festa dos tabernáculos. Es muy probable que se fue a la fiesta de los tabernáculos. E agora estava retornando para sua cidade na Etiópia. Y ahora regresaba para su ciudad en Etiopía. Mas vemos que aquele homem não perdia o seu tempo. Pero todavía hemos visto que este hombre no perdió su tiempo. Estava lendo os ensinamentos da palavra do Senhor no livro de Isaías. Estaba leyendo... Era meu gato que me confundiu aí. Ué, ¿es mío? Está. Decime outra vez. Mas vemos que aquele homem não perdia seu tempo. Todavía hemos visto que este hombre no perdió su tiempo. Estava lendo a palavra do Senhor no livro de Isaías. Mientras se iba por la ruta, miraba, leía la palabra de nuestro Señor en Isaías. Este eunuco nos vem trazer um novo ensinamento. Decime outra vez. Este eunuco, ele vem nos trazer um ensinamento para nós. Este eunuco vino a traer una enseñanza para nosotros. Que não podemos perder tempo em aprender a palavra do Senhor. No podemos perder tiempo en el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Temos que buscar o conhecimento constantemente. Hay que buscar el conocimiento de manera constante. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas na vida. Está bien, tranquilo, te agradezco. No hay problema, pero concentrate acá. ¿Está bien? Muy bien. Isso, assim mesmo. Vamos continuar. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas na vida. Há vezes que perdemos tempo com tantas outras coisas na vida. As coisas, a gente começa a devagar em coisas que não preenchem o nosso vazio. Empezamos despacio com coisas que nos llenam nosso vazio. E às vezes passamos a fazer coisas Escuchar até o final. Empezamos a fazer coisas que não deveríamos fazer. Que não deveríamos fazer. Naquele momento, o Espírito Santo diz a Felipe para se aproximar. Naquele momento, o Espírito Santo lhe disse a Felipe para acercar-se. E ele foi chegando e falando: "O que você está fazendo?" E Felipe se acercou e lhe disse: "O que estás fazendo? Está indo para onde? ¿Dónde te vas? Pode me dar uma carona? Me vou contigo?" Não. Ele não chega e faz desta forma. Ele não chega e atua desta maneira. Ele fica observando aquele que o homem estava fazendo. Ele se puso a observar o que hacía el hombre. E nota que ele estava lendo o livro de Isaías. E começou a ver que ele de Etiopia leía o livro de Isaías. Ele percebeu isso porque as pessoas naquela época tinham o costume de ler em voz alta. Ele percebeu porque as pessoas na época leiam em voz alta. E faz uma pergunta crucial para aquele homem. E hace uma pergunta fundamental para este homem. Entendes tu que lês? Compreendes o que lês? Vocês percebem o quanto foi inteligente esta pergunta? Has visto o quanto ha sido muito inteligente a pergunta? Se o etíope tivesse respondido, sim, tenho autoconhecimento. Se ele de Etiopia hubiera dicho, sí, lo conozco, já aprendi.
Estou sabendo de tudo. Yo lo sé de todo. Então Felipe poderia dizer: Entonces Felipe podría decirle, podemos então estudar juntos? vamos a estudiar juntos. Assim podemos aprender mais. Así aprenderemos más. E você pode até me passar um pouco do seu conhecimento. Y me puedes pasar un poco de tu conocimiento. Mas vemos que o etíope não respondeu que não. Pero hemos visto que el etíope no le contestó que no. Então, podemos estudar juntos? Entonces, podemos estudiar juntos. Quem sabe posso te ajudar a entender? Quizás yo pueda te auxiliar, te ayudar a comprender. A pergunta foi inteligente, La pregunta ha sido muy inteligente. pois nos leva a duas alternativas com um só objetivo: Pues nos lleva a dos alternativas con uno solo objetivo. a aproximação para evangelizar. Acercarnos de la gente para evangelizarnos. Podemos observar uma lição aqui para as nossas vidas. Podemos ver una enseñanza para nuestra vida. Temos que fazer perguntas inteligentes Hay que hacer preguntas muy inteligentes. que não vão deixar para que as pessoas se desviem Que no van a dejar que las personas se desvíen. e que nos dê a oportunidade de aproximar e falar da palavra do Y que Senhor. nos dé la oportunidad de nos acercarmos y predicarnos la palabra. Não sei para o que você está lendo. Yo no tengo idea de lo que estás leyendo. Com certeza você não está entendendo nada. Puede ser que no esté comprendiendo cosa alguna. Se ele falasse assim, Si él lo dijera de esta manera, teria oportunidade de aproximação? ¿tería la oportunidad de acercarse? Es una pregunta. Com certeza não. Por supuesto que no. Alguns autores afirmam Hay autores que afirman que a pergunta de Felipe foi direcionada pelo Espírito de Deus. que la pregunta de Felipe ha sido direccionada por el Espíritu de Dios. E eu acompanho este Y raciocínio, yo pienso que sí. pois o ser humano é falho Pues todavía el ser humano es muy fácil. e às vezes não tem Es muy argumento. equivocado. Pois às vezes não tem argumento eficaz. Y muchas veces nosotros no tenemos un argumento eficaz, Por isso eficiente. Por isso devemos estar sempre conectados com o Espírito Santo para nos direcionar. Por lo tanto, debemos estar siempre conectados con el Espíritu Santo que nos direcciona. Estou aqui tentando entender. Yo estoy acá tentando comprender. Estou falando como se fosse o etíope agora. Él está hablando como si fuera de Etiopía. Estou aqui tentando entender. Yo estoy acá tentando comprender. Li esta passagem várias vezes He leído el pasaje muchas veces. e não tem quem me ajude a No entender. hay que me auxilie a comprender. E chamou Felipe para ir com ele. Ele chamou, le invitou a Felipe para ir con él. Olha aqui o que está escrito. Mirale acá lo que está escrito. Foi levado como ovelha ao matadouro Como oveja a la muerte fue llevado. e como um cordeiro mudo perante o seu Y tosqueador. como cordero mudo delante del que lo trasquilla. Trasquilla. Assim ele não abriu a boca. Así no abrió a su boca. Na sua humilhação, En su humillación lhe negaram justiça. no se le hizo justicia, Que ele pudera descrever a geração, mas su generación, ¿quién la contará? porque da terra a sua vida é tirada. Porque fue quitada de la tierra suya. Dá para entender uma coisa assim? ¿Se puede comprender algo así? Um cordeiro que não abriu a boca? Un cordero que no abrió su boca. Primeiro que o cordeiro não fala. Primero que el cordero no habla. Que se humilhou? Que se humilló. Como assim? ¿Pero cómo? Ele não é gente. Él no es una persona. Será que você entende o que está sendo dito Que aqui? vos podés entender lo que está escrito acá. Podemos entender que o coração daquele homem Entendemos que el corazón de este hombre estava sedento pelo estaba conhecimento. sediento por el conocimiento. Como disse Jesus a seus discípulos, Como lo dijo Jesús a sus discípulos, um campo branco para a colheita la mies está blanca para la cosecha. ou para a ceifa. Para la cosecha. Felipe então explica para ele esta passagem Entonces Felipe lo explicó acerca del pasaje. e anuncia que o cordeiro, Y le dice que el cordero na verdade, Em era verdade, Cristo que era havia de vir Cristo que había de venir. e que ele fazia parte do plano da salvação de Que Deus. este era el plan de la salvación de Dios.
Este cordeiro representa o Filho de Deus Este cordero representa el Hijo de Dios que virá para reinar nas nossas vidas. que vendrá para reinar en nuestras vidas. E de que havia necessidade de reconhecer Ele como o único e Y que suficiente había la Salvador. necesidad de reconocerlo como el único Salvador. Certamente, durante esta explicação, Por supuesto, en esta explicación, Felipe deve ter falado que o batismo era um dos sinais Felipe seguro le habló que el bautismo era una de las señales, visíveis, um sinal visível da aceitação de Cristo em seu una coração. señal visible de la aceptación de Cristo en su corazón. Porque eles passavam, aonde eles passavam, Por donde se iban, havia uma corrente de água, había un arroyo de agua, um poço, un pozo, um lago, un um lago, rio. un río. A Bíblia não esclarece. La Biblia no nos dice, Mas o que podemos entender pero lo que podemos comprender é que foi preparado pelo Espírito Santo es de que ha Deus. sido preparado por el Espíritu Santo de Dios. Então, o etíope fala, Entonces el etiopío dice, seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água. voy a leer acá. 31. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eu entendi este plano de Deus Yo comprendí este plan de Dios para a minha salvação. para mi salvación. Eu abro meu coração para isso. Yo abro mi corazón para eso. E agora eu quero completar essa obra na minha Y vida. ahora yo quiero cumplir esta obra en mi vida. E Felipe lhe responde, Y Felipe le dijo, a ver, eis tu. calma, Cristina. Sí. Filipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe, ele não perdeu a oportunidade Filipe no perdió la oportunidad que Deus lhe deu para pregar para aquele que ha homem. sido dada por Dios para predicar a aquel hombre. Felipe tinha conhecimento da palavra de Deus Felipe tenía conocimiento de la palabra de e Dios. sabia o que ele estava fazendo. Sabía muy bien lo que estaba haciendo. Por isso, eles pararam o carro, Por lo tanto, se detuvieron, desceram bajaron e o etíope foi y batizado. el etíope ha sido bautizado. Após o batismo, Después del bautismo, o texto no verso da parte B do verso el diz texto en la segunda parte del versículo nos dice que o etíope seguiu seu caminho, que el etíope siguió su camino, regozijando de alegria. alegre, gozoso, siguió gozoso en su camino. E não temos mais informações a seu respeito. Y no tenemos más ninguna información acerca de él. Mas com certeza ele deve ter sido usado pelo Espírito de Deus Pero todavía seguro ha sido usado por el Espíritu de Dios para falar a outras pessoas. para hablar para otras personas. Cumprida a sua missão Completada, completa su misión ali naquele lugar, allí en aquel local. Felipe foi arrebatado e levado pelo Felipe ha Espírito sido Santo, llevado por el Espíritu del Señor. onde, segundo o verso 40, En acuerdo con el versículo 40, continuou pregando a palavra até chegar em Cesareia. permaneció predicando la palabra de nuestro Señor hasta llegar a Cesarea. Este trabalhão todo, Todo este gran trabajo, tirar do caminho de Jerusalém, sacarlo del camino de Jerusalén, onde ele poderia pregar ali para várias pessoas donde podría estar predicando para muchas personas e batizar apenas um. y bautizar tan solamente uno. Em Marcos, capítulo 8, En Marcos capítulo de número 8, Jesus ensina que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesucristo nos dice que un alma vale más do que todo el mundo. Aquele etíope recebeu El etíope recibió tesouro maior do que tudo aquilo que ele poderia ter ou adquirir. un tesoro mucho más grande de lo que todo aquel que podría recibir. Não sei se você já praticou o tiro ao alvo Yo na no sua sé si vida. ya estuviste practicando tiro al alvo, disparo, Mas quando efetuamos o disparo, pero cuando efectuamos un disparo, e o projeto, espera un poquito, no
te vayas. Sí, no te vayas. Sentate allí con él. Vete allí, ven que ven cabrón. Ahí. Sentate ahí con él. Eso, sentate ahí un poquito más. Un poquito más. Sentate con él. Sentate con él, Abraham. Eso. ¿Dónde paramos? Esto. Isso, está bem. Quando efetuamos o disparo, Quando efetuamos o disparo, o projétil acerta o alvo a goma acerta o blanco e vemos apenas um pequeno furo. e miramos apenas um pequeno hueco. Mas quando viramos o alvo, Pero quando sacamos assim, giramos o blanco, nós vemos um estrago maior. nós miramos um hueco muito mais grande na salida. Assim eu comparo a vida desse etíope. Assim eu hago a comparação com a vida deste etíope. Nós enxergamos apenas uma pessoa, Nós um pequeno miramos apenas furo, uma pessoa, um pequeno hueco, mas o que aconteceu depois, pero lo que se sucede después, somente o Senhor tem conhecimento. solamente o Senhor tem conhecimento. Mas com certeza Deus tinha um plano para a vida daquele Pero homem. seguro o Senhor tinha um plano na vida deste homem. Eu gostaria de fazer algumas aplicações Eu para quero as nossas hacer vidas. algumas aplicações práticas em nossa vida. Primeiramente, Primeiro, o chamado do Senhor, o chamado vem do Senhor. o chamamento vem do Senhor. Não é nós que Não é determinamos. Não somos nós que determinamos. Quando meu filho foi chamado para o seminário Quando meu filho ha sido chamado para ir ao seminário e me disse isso, e me dijo isso, certamente eu levei um susto muito eu grande. seguro tive um susto muito grande. Hoje ele está aqui conosco, junto, Hoje está com nós juntos acá. está lá em La Costa. La Ele Costa. está predicando hoje em La predicando Costa. em La Costa. E eu nunca tinha imaginado na minha vida Eu nunca me imaginei ter um filho pastor. ter um filho pastor. E ele tinha acabado de formar em Ele agronegócio. havia se graduado em agronegócio, em agro. E para mim, ele teria que exercer aquela profissão. Ele teria que estar nesta profissão. Mas Deus tinha outros planos para Todavia, ele. nosso Senhor tinha outros planos para ele. Agora ele está aí, né, fazendo missões, foi na África, Agora está cumprindo a missão, estuvo Está na aqui. África, está aqui conosco no Uruguai, está cá conosco no Uruguai, está com um papo meio estranho. e tem uma charla aí um tanto rara. Mas A charla um tanto rara é que ele disse que quer ir para a missão. isso. Isso que lhe assusta. Mas se for dos planos de Deus, Pero se é do plano de Deus, vai ser apenas a nossa oração. vai ser tão somente nossa oração. E que se for da vontade de Deus, ele vai usar ele. E se é da vontade de Deus, você vai cumprir, o Senhor lhe vai usar. Vamos ficar com o coração doído. Nós vamos Da quedar distância. com o coração assim, apertado por tema da distância. Portanto, Portanto, se você for chamado para ser um missionário, se eres chamado para ser um missioneiro, ou um seu filho, ou seu filho, ou seu neto, ou seu neto, apenas ore. tão somente ore. Segundo, Segundo, o Senhor sabe de todas as coisas. o Senhor sabe de todas as coisas. E por mais que pensamos que poderia ser diferente, Aunque pensamos que vai ser distinto, diferente, o nosso entendimento é falho e finito. nossa compreensão é muitas vezes equivocada. O entendimento do Senhor é perfeito e infinito. A compreensão de nosso Senhor é perfeita, é infinita. Uma coisa pode ser simples ou grandiosa aos nossos olhos. Uma coisa pode ser sencilla ou grandiosa ante nossos olhos, ante nossa mirada. Mas aos olhos de Deus, ela tem o mesmo valor e o mesmo peso. Todavia, delante da mirada de nosso Senhor, tem o mesmo valor e peso. Uma alma, Uma alma, 100, 100, 1000, 1000, para nós Para pode ter um nós valor outros, diferente. pode ter um valor distinto, diferente. Mas para Deus, isto não importa. Mas para Deus não importa. É uma alma para É Deus. uma alma para Deus. Terceiro, Terceiro, aproveite as oportunidades que o Senhor coloca à sua frente. há que aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca delante de ti. Não fique Verdade. tímido. Não há que Abraão. quedar-se tímido. Abraão. Abraão, não te quedes tímido. A melhor coisa que deve fazer A melhor coisa que devemos fazer
Ao acordar, al estarmos delante de una persona, ore ao Senhor, colocando a sua vida diante de Deus. hay que orar poniendo su vida delante de nuestro Señor. E quando Ele tiver que te usar, Y cuando el Señor te use, você vai ter sabedoria que Ele vai dar para você. seguro vas a tener sabiduría dada por Dios. Quarto, Cuarto, esteja sempre preparado, esté siempre listo, preparado, tendo conhecimento da palavra de Deus. conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque é dela que você vai falar ou até mesmo responder. Porque es por ella y a través de ella que tú vas a hablar o contestar. Não se deixe envolver por momentos vagos na sua vida. No se quede involucrado de manera de balde en tu vida. Quinto, Quinto, preocupe-se em lançar a semente. hay que preocuparse en echar la semilla. Não fique lá depois cavando a terra, No intente achar después, trabajando la tierra, ver se está germinando a ou ver não. se va a germinar o no, se va a crecer o no. Isto é o Espírito Santo que faz. Esta es la obra del Espíritu Santo. Mas se no caminho, na caminhada, Todavía por el camino, você vê que aquela plantinha está precisando de um adubo, has visto que la planta necesita de un abono. ¿Abono? ¿Todavía? ¿Abono? fale da palavra do Senhor. Decile acerca de la palabra de nuestro Dios. Abençoe aquela vida. Bendiga esta vida. Eu peço a Deus que Ele nos ajude. Yo le pido a Dios que nos ayude. Nós não temos assim. Eu não tinha nem preparo para poder estar fazendo missões. Yo no tenía ni preparación para estar cumpliendo la misión. Mas Deus tem nos abençoado Todavía el Señor nos ha bendecido de uma forma tão de grandiosa. una manera tan grandiosa. 2, 3 anos, a quarta missão que nós estamos En fazendo. 3 años es la cuarta misión que hemos hecho. Este ano eu ainda vou ali em Guiné-Bissau, na Este África. año aún me voy a Guinea-Bissau, en Em África. novembro agora. En noviembre me voy a África. E peço a vocês que orem por Y nós. yo les pido que ore por nosotros. Vai eu e o pastor Arlos. Me voy yo y Pastor Harlos. É uma tarefa muito difícil, irmãos. Es una tarea muy difícil. Veja aqui, Yo miro servo de acá, Deus. yo acá siervo de Dios. Um homem que Deus escolheu para poder estar aqui nesse lugar. Un hombre que Dios ha elegido para estar acá en este lugar. Com certeza não foi a vontade própria dele. Ah, seguro no ha sido mi voluntad propia, hermanos. Foi Deus que o escolheu Ha para poder sido estar aqui. la elección, la elección de nuestro Dios. Foi Deus que escolheu você para estar aqui Ha neste sido lugar. el Señor que te eligió para estar acá en este lugar. E Ele fala ao seu coração. Él habla a tu corazón. E se for da vontade dele, Ele E vai é- te usar também. Si es de la voluntad de Dios, te va a usar. E eu te faço uma pergunta nessa Yo te manhã. hago una pregunta ahora. Você está preparado para a ¿Tú missão? estás listo para la misión? Que Deus abençoe a sua vida. Que Dios nos bendiga muchísimo, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Muchas Amén. gracias, hermano. Muchas gracias. Amém. Amén.